Primeiro-Ministro, neste momento, já conhece o livro. Devo revelar aqui que eu enviei, logo que o livro esteve disponível, um exemplar ao Sr. Primeiro-Ministro, que ele me agradeceu. Aliás, devo dizer, contrariamente a que muitos pensam, eu tenho uma relação pessoal normal com o Sr. Primeiro-Ministro atual. É sabido, ele sabe, eu sei, que temos divergências políticas profundas. Escreve no livro que o Primeiro-Ministro deve marcar presença em todas as reuniões dos órgãos políticos de consulta do Presidente da República, entre eles o Conselho de Estado. Além de simplesmente estar presente, qual é que deve ser a atitude do Primeiro-Ministro nessas reuniões? Deve esclarecer dúvidas e críticas ou pode ficar em silêncio? A função do Conselho de Estado é apoiar o Presidente no exercício das suas funções como órgão de consulta. Sabe, eu já participei em Conselho de Estado durante, penso que 28 anos. E, portanto, devo-lhe dizer que tenho uma experiência muito longa no Conselho de Estado. Um tempo em que foi fundamental para a resolução de algumas questões, como foi no tempo do Mário Soares, em relação à questão de Macau. Macau foi muito discutido no Conselho de Estado. Timor foi muito discutido no Conselho de Estado. Portanto, o Primeiro-Ministro tem aquela função de, nas suas intervenções, mostrar que está melhor informado que todos os outros membros do Conselho. E deve ficar em silêncio? Bem, eu não quero pronunciar-me sobre aquilo que foi do conhecimento de todos. Corroboro aqueles que disseram que não é normal. Eu devo dizer que nos meus 28 anos de Conselho não me recordo de uma situação dessas. Mas o Sr. Primeiro-Ministro tem com certeza as suas razões que eu respeito. Como Primeiro-Ministro nunca ficou calado no Conselho de Estado? Não. Eu fazia intervenções bastante longas no Conselho. Tenho no meu livro alguns artigos escritos, alguns artigos publicados, que são críticos em relação ao atual governo. Eu falo, por exemplo, no bom senso, eu digo como qualidades para ser membro do governo. Eu até sublinho 3 qualidades em particular: competência política, competência técnica e bom senso. E à medida que o tempo passa, eu acho que o consenso é cada vez mais importante. Eu digo até mesmo que se um ministro tiver bom senso, há 50% de probabilidade de ser um ministro razoável. Eu não quero dizer que... Bem, eu escrevi alguns ministros, estão lá mencionados num artigo publicado, que revelaram falta de bom senso, mas eu não quero dizer que não existam ministros neste governo com bom senso. Por exemplo, eu acho que o Sr. Ministro da Administração Interna parece uma pessoa do bom senso, mas eu apontei 3 casos num artigo que está no livro, em que é uma clara manifestação de falta de bom senso do Ministro das Infraestruturas, da Ministra Secretária de Estado, que falou sobre o algoritmo dos incêndios na Serra da Estrela, e o exemplo máximo, a Sra. Ministra da Agricultura, na resposta que deu à CAP, quando ela a criticou, sobre a utilização dos fundos comunitários orientados para a agricultura. Só para esclarecer, quando falou há pouco do Ministro das Infraestruturas, era o anterior ou também o atual? Sabe, a função de Primeiro-Ministro tem que ser exercida tendo em conta o sentido do Estado e a dignidade do exercício da função. E, portanto, é fundamental que ele, em permanência, demonstre aos portugueses o seu sentido de Estado e a dignidade no exercício do poder. E é ele que tem que fazer o julgamento político, se deve ou não deve demitir este ou aquele ministro. Esse assunto foi tão debatido, foi tão esquisito. Eu penso que ultrapassou tudo o que se podia imaginar por aquilo que foi descrito na comunicação social, que eu tenho dificuldade em imaginar
que tal pudesse acontecer num governo e que tudo continuasse na mesma na segunda-feira. Compete ao Primeiro-Ministro fazer o escrutínio quer político, quer técnico, quer pessoal, daqueles que ele convida para o exercício das funções de Ministro. Mas não vamos pensar que o Primeiro-Ministro conhece em detalhe tudo do passado da pessoa que constava da sua lista para convidar para Ministro. Portanto, ele pode enganar-se. Mas tem que ter a coragem de, quando reparar, concluir que se enganou, de propor ao Presidente da República a sua demissão. Agora, das coisas que mais me têm assim, como que perturbado é a linguagem que atualmente se utiliza, muitas vezes grotesca e às vezes caluniosa mesmo, no combate político. Eu diria que com 9 líderes da oposição. E as nossas relações foram sempre de cordialidade. Nunca houve uma manifestação de falta de educação. Uma linguagem correta, que pode ser testemunhado por qualquer um desses 9 com que eu trabalhei. E por isso é que eu digo, o debate político precisa de ser renovado no bom sentido, ganhar substância, ganhar transparência e também ganhar urbanidade. Portanto, imagino que um Primeiro-Ministro referir-se a um partido da oposição e descrevê-lo como queques que guincham, por exemplo, que não lhe pareça de uma forma eu citei urbana. esse caso, mas não me peça para repetir agora. Como é sabido, o Governo, o Primeiro-Ministro, tem um instrumento que eu digo que deve evitar utilizar, que é transformar o diploma em proposta de lei e apresentar à Assembleia da República e utilizar a sua maioria, como foi agora o caso do programa Mais Habitação. E, nesse caso, o Sr. Presidente da República é obrigado a promulgar. Eu tive um caso, parece que foi o único caso, foi com o Estatuto dos Açores. Mas que depois as coisas resolveram-se todo porque o Tribunal Constitucional deu-me razão em tudo aquilo que eu defendia. Na altura com José Sócrates. No livro também fala acerca... Mas o Primeiro-Ministro deve evitar estas situações de conflito com o Presidente da República. Eu acho que o Primeiro-Ministro não ganha no confronto com o Presidente da República. No livro escreve a certa altura sobre governos de coligação e que o partido mais votado, o líder do governo, deve exigir ao partido mais pequeno que vá para o governo, ao líder do partido mais pequeno. Nós agora tivemos recentemente um caso na Madeira, não tem as mesmas características do Primeiro-Ministro, em que foi por fora a coligação. Isto é possível com acordo parlamentar? Dizer que o governo nacional é uma coisa, governos regionais é outra coisa. E a única coisa que eu retive das eleições da Madeira foi uma profunda derrota do Partido Socialista e algo que até me surpreendeu um pouco, que um partido, neste caso uma coligação, com mais de 40 anos de poder, ainda consiga um resultado tão extraordinário. Em 2002, Portugal ocupava a 15ª posição entre os 27 em termos de desenvolvimento medido por rendimento per capita. Neste momento está, penso eu, em 22ª posição. Isto é, Portugal, ao longo deste século XXI, registra um empobrecimento relativo, portanto, em relação a outros países, que é penoso.